O episódio nos entregou que o Manosos pode ser um marinheiro adotado por um padre alemão e que sabe muito mais sobre o que é essa mente colmeia do que nós imaginávamos. Quer saber mais? Então vem ver comigo depois da vinheta. Fala, meus queridos! Eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Esse episódio provavelmente foi um divisor de águas em relação a quem gosta da série e quem não gosta da série. Um episódio que trata muito mais das motivações dos personagens do que necessariamente da parte sci-fi da história, mas que ainda assim trouxe muitas revelações do que nós iremos ver. Então pega o seu mapa e vem desbravar essa floresta desconhecida de pluribus junto com a gente. Já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos. E não esquecem que ao longo desse mês de dezembro, quem se cadastrar, quem se inscrever no nosso grupo de membros, concorre ao sorteio da coleção completa de bonecos Stranger Things do McDonald's. Então vai lá e não perde essa oportunidade. Mas agora vamos direto para o vídeo análise do episódio 7 de Pluribus, da Apple TV. E é basicamente um episódio que fala sobre a jornada dos nossos personagens principais. Sim, dos nossos dois principais imunes. E por jornada eu quero dizer um deslocamento do ponto A ao ponto B, e em que pro Manosos é basicamente geográfico, uma saga, uma odisseia, em que a cada passo ele reforça a sua missão, o seu objetivo, o seu propósito. Enquanto para Carol é uma jornada do ponto A até o ponto B, só que muito mais emocional do que geográfica. E ela parte exatamente do que nós conhecemos da Carol, essa personagem áspera e impulsiva, rumo a exatamente o que a mente colmeia esperava, rumo a uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. E é exatamente o que acabamos por ver ao longo desse episódio. Mas vamos começar pelo Manosos, que como nós todos queríamos, acompanhamos a jornada dele saindo do Paraguai sentido Albuquerque. Ou melhor, sentido a Carol. E pro Manosos saber que ele não era o único diferente, o único que não foi tomado por essa seita biológica, fez com que o Manosos enfim tivesse uma motivação, um propósito, e ele usa a Carol basicamente como uma bússola para alimentar essa motivação. E acompanhamos então ele sair do Paraguai, passar pelo Peru, pelo Equador em uma viagem não só maravilhosamente ao nível visual, com um trabalho aqui de fotografia sensacional pela produção da série, mas principalmente por uma viagem repleta de revelações, mistérios e até mesmo novas perguntas. E sobre ele, essa viagem foi sensacional para que nós pudéssemos especular aqui com novas informações. Já que a placa do carro dele tem o nome de El Fritz, que em pesquisas eu identifiquei que era o apelido de um sacerdote alemão chamado Miguel Fritz, que foi para o Paraguai lá em 1985 e que ficou conhecido pela sua dedicação e postura contra a corrupção e a injustiça. E que, como nós vemos, são valores muito fortes no próprio Manosos. E que, como já havia sido comentado, inclusive nos comentários do vídeo análise do episódio passado, esse carro que o Manosos dirige não existe, não é fabricado no Paraguai. Portanto, a sua origem é estrangeira, o que faz todo sentido ter sido levado para o Paraguai junto com o sacerdote. Além disso, nós vemos que a santa que está ali representada no espelho do carro é La Virgem del Carmo, também conhecida como Nossa Senhora do Monte Carmelo, que, adivinhem só, é padroeira dos pescadores, dos marinheiros e da armada. O que explica aqui o conhecimento do Manosos em relação àquele rádio amador, e até mesmo em relação à sua disciplina, sendo ele então provavelmente um ex-integrante da Marinha do Paraguai, e que pelo carinho que ele possui por aquele carro, provavelmente foi adotado pelo El Fritz, e que é daí que vem exatamente o seu senso de justiça, e que vemos aqui ser representado até mesmo pela atitude dele em deixar o dinheiro no para-brisa dos carros e que ele tira a gasolina, mesmo sabendo que ninguém vai pegar aquele dinheiro. Ele faz isso simplesmente porque é o correto, independente se alguém vai ou não pegar aquele dinheiro. E vemos essa disciplina ser representada ao longo de toda essa viagem. Por exemplo, na dedicação dele em aprender inglês, porque afinal ele vai precisar disso para conseguir se comunicar com a Carol. E vamos combinar, quem
quem é que duvida que ele vai conseguir? Gente, ele vai chegar praticamente fluente conversando com ela. É uma pessoa dedicada na sua missão e provavelmente é o reflexo daquilo que nós vamos ver no combate a esse vírus mais adiante. E sendo ele um marinheiro paraguaio e provavelmente ter sido criado por um padre alemão, provavelmente traria condições para saber falar o inglês. Só que por questões óbvias de roteiro, ele não poderia estar naquele almoço que foi organizado pela Carol. E eu confesso que eu gostei da forma como eles representaram aqui, desenvolvendo o aprendizado dele ao longo dessa viagem, pois reforça a dedicação e o foco dele em cumprir com o objetivo que ele diz ter para essa viagem, que é exatamente salvar o mundo. E então nós vemos ao longo dessa viagem ele comer comidas enlatadas e carne seca, beber água da chuva, se orientar com mapas e dormir no chão da igreja, sempre mantendo a sua disciplina e foco. Gente, até mesmo cortando o cabelo, fazendo a barba e escovando os dentes. Coisas que eu não vejo outra pessoa senão alguém com um passado militar e com essa experiência para se preocupar no momento numa condição pós-apocalíptica como essa. Até pescar o Manosos pescou. E por cada lugar que ele passa, nós vemos a sombra da mente colmeia agindo. No início, oferecendo água para ele, exatamente como a Zó já fez com a Carol lá no início da temporada, usando os mesmos argumentos de hidratação e bem-estar, e demonstrando sem qualquer tipo de receio que monitoram ele através dos drones, e reforçando a sua subserviência, também exatamente como fizeram com a Carol lá atrás. Mas aqui o que chama muito atenção é a atitude misteriosa dos infectados, recolhendo e organizando roupas por todos os lugares que o Manosos passava. E fica uma sensação sombria de que aquelas roupas são das pessoas que morreram e que viraram proteína consumida pelos integrantes da Semente Colmeia, sendo as roupas então organizadas como recursos sendo consolidados, assim como vimos também os infectados fazerem lá em Albuquerque, com as comidas no mercado e até mesmo recolhendo coisa das casas dos moradores, e ainda certamente acompanhando cada passo do Manosos, inclusive acendendo as luzes da cidade por onde ele passava, já que sabemos que por uma economia de energia eles desligaram basicamente todo mundo. E então chegamos no momento que mesmo nos comentários do vídeo de análise do último episódio nós mais temíamos, e que dá exatamente o nome a esse episódio, o Darien Gap, uma floresta que faz limite com o Panamá e que é extremamente selvagem e principalmente sem estradas, o que obriga o Manosos a se despedir do seu carro, e que, como falamos, provavelmente ele herdou do El Fritz, e que provavelmente era cuidado como uma relíquia, já que vimos que ele estava coberto e sem uso lá na casa do Manosos. E ali, enquanto ele se despede do carro, surgem os infectados alertando ele dos perigos da floresta, incluindo algo chamado chunga, uma árvore que eu não encontrei igual na vida real e que, portanto, pode ter sido criada especificamente aqui para a série, e que foi dito pela Mente Colmeia que possui ali espinhos de até 20 centímetros de comprimento e que é repleta de bactérias, o que pode causar ferimentos com consequências de infecções fatais. E eu confesso que quando ele falou isso, na hora eu imaginei que fosse ser esse o problema mais grave do Manosos. Além disso, nós vemos aqui que a Mente Colmeia, mesmo sem ter qualquer tipo de feedback ou resposta por parte do Manosos, já sabia que ele tinha como objetivo ir encontrar a Carol lá no Novo México, e se oferecendo aqui não só de levar ele até lá, mas também o próprio carro, já que eles mesmos dizem saber que tem um valor sentimental muito forte para ele. E aqui, gente, eu vou ser repetitivo, mas eu preciso dizer. Sei que eles podem ter usado o seu poder de dedução e juntado as informações de que o Manosos tinha recém recebido o vídeo da Carol e logo em seguida resolveu sair para essa viagem rumo à América Central, mas essas informações sobre o carro, como eles saberiam? E aí fica o e se o Manosos foi infectado, assim como a própria Carol, e também partilha as informações da sua mente com a Mente Colmeia, só não é controlado por ela. Nesse caso, seria fácil para a Mente Colmeia prever os movimentos deles. O que vocês acham? Eu tô sendo muito paranoico? E o que veio logo em seguida foi sensacional, e que foi a demonstração de que o Manosos também sabe muito mais do que nós imaginamos. Ele confronta a Mente Colmeia, taca fogo no carro, dizendo que nada neste planeta é de vocês.
Ou seja, ele sabe que o que tomou a mente dos infectados não é deste planeta, reforçando pra gente que o que controla os infectados não pertence a este lugar. Isso é sensacional. Em seguida, ele embarca nessa floresta repleta de perigos e que após diversos dias nós vemos ali um Manosus, mentalmente forte, mas fisicamente desgastado, e se tornando vítima exatamente de uma chunga, uma árvore repleta de espinhos. E essa cena é super angustiante, mas nós conseguimos ver ali a força do Manosus, que tenta resolver aquilo sozinho, se soltando da árvore numa cena desesperadora. E pior ainda ao tentar cauterizar os ferimentos. E vamos combinar no maior estilo Rambo, né? Ali então, esgotado e provavelmente sofrendo com uma infecção, ele cai e é resgatado pela Mente Colmeia, que monitorou ele durante todo esse caminho. Agora, será que a Mente Colmeia vai se aproveitar e retirar as células-tronco do Manosus enquanto trata dos ferimentos dele? Me conta aqui embaixo o que vocês acham. E então nós vamos para a jornada da Carol, que após descobrir em Vegas que ela está literalmente sozinha e rejeitada pelos outros imunes, e que vamos combinar, eles não estão nem aí para salvar o mundo desse vírus, mas pelo contrário, estão com o foco sim em salvar todos os infectados, mantendo o vírus nessa nova realidade, já aceitando que seja algo irreversível. E ainda mais agora, ao saber que existe essa segurança de que não serão infectados, como a própria Carol que não autorizou que retirassem as células-tronco dela para poderem adaptar o vírus ao DNA dela, a Carol simplesmente tocou o dane-se e resolveu viver um pouco a vida. Nisso nós vemos então ela exatamente voltar de Vegas para Albuquerque e ouvindo uma música muito representativa, que é It's the End of the Road as We Know It and I Feel Fine, do R.E.M., que diz exatamente que é o fim do mundo como nós conhecíamos, como nós conhecemos, e eu me sinto bem. Só que a cena corta exatamente quando ela ia cantar o final, que representa que embora ela aceite que o mundo não é mais o mesmo e que é o fim do mundo, ela não se sente bem. Muito pelo contrário, tudo o que ela faz nesse episódio é uma tentativa para que ela se sinta bem. Mas independente do que ela faça para tentar se sentir bem de uma forma autônoma, já que ela recusou ser contaminada com esse vírus da felicidade, ela não vai conseguir. No posto de gasolina, ela pede um Gatorade gelado. O que vamos combinar foi um product placement tão forçado quanto qualquer outro de Stranger Things. E ali ainda ela ganha na loteria, o que é mais uma prova de que o dinheiro nessa realidade não vale de nada. E que ainda, mantendo o seu senso de ironia, ela reclama do atendimento, que não trouxe o Gatorade tão gelado quanto ela gostaria. Afinal, se ela vai ser servida pelos infectados durante toda a vida dela, nesse fim de mundo em câmera lenta, ela quer aumentar o padrão de qualidade para que atendam ao seu nível de exigência. E se pensarmos aqui, o drone até melhorou um pouquinho o seu desempenho, né? Aqui na cena deixou a garrafinha de pé, exatamente para agradar a marca. Diferente do que aconteceu lá atrás, que ficou pendurado num poste. E como a Mente Colmeia consolidou os recursos todos, só sobraram as raspadinhas e os fogos de artifício, que inclusive são um símbolo, um lembrete da busca dela pela felicidade. Vemos os rótulos divertidos e felizes e ela leva todos. Claro, na busca para tentar ser feliz, já que ela está tentando mesmo de tudo. E nesse mesmo dia nós vemos ela chegar em casa, ou seja, no 12º dia depois da contaminação global, e ali ela toma uma cerveja, acende os fogos de artifício enquanto canta uma marcha militar e até uiva para os lobos. Meio que ainda na adrenalina dessa falsa sensação de liberdade e da tentativa incansável de ser feliz. Se sentir bem nesse fim de mundo como conhecemos. Gente, ela vai tentar completar esse refrão da música do R.E.M. basicamente o episódio todo. E vemos ali o passar dos dias com ela indo jogar golfe, onde vemos que os animais realmente estão soltos, e o que me deixa sempre muito apreensivo na expectativa de aparecer um leão ou um tigre por ali. E para Carol, nesse episódio, a música vai sempre acompanhar e ajudar a dar o tom para as cenas. Já que por ela estar sozinha, nós não temos diálogos. Inclusive, ao longo de todo esse episódio, temos somente um momento com diálogo. Gente, é 1 minuto de diálogo em todos os 44 minutos desse episódio que nós assistimos. Vamos combinar que tanto ela quanto o Manosus carregaram o episódio nas costas. E aqui, durante a partida de golfe, a música que ela canta, como se ela afirmasse o sentimento que ela quer ter dentro dela, mas não tem, é I'm Alright, do Kenny Loggins, e que basicamente diz ali o que ela canta. Eu estou bem, ninguém se preocupa
preocupa comigo. E que, como vimos no início da série que a Ellen basicamente cuidava de tudo para Carol, essa frase simplesmente demonstra o sentimento de carência dela nesse momento, reforçando o sentimento de solidão que ela sente desde que a Ellen se foi. Até a mudança de carro demonstra essa tentativa forçada de mudança dela. Do comportamento dela passando de defensiva, saindo de um carro de polícia, para um outro modelo que representa basicamente a ironia. Até porque ela não opta por trocar de carro. Ela tem que trocar. A viatura policial deixa de funcionar. E entre todas as outras opções que existiam ali naquele country club, e que seriam um Porsche, uma Mercedes conversível, uma Lamborghini, mais ou menos como aquelas do Pumba, e um Rolls Royce cheio de balões, e com a mensagem de recém-casados no vidro traseiro, ela escolhe qual? A que não só demonstra a ironia que ela mesma representa, mas a que talvez na concepção dela pudesse de alguma forma transferir um sentimento, uma emoção que ela não consegue sentir, talvez querendo simular o sentimento de felicidade que o próprio carro proporcionou para o casal que se casou. E então, ouvindo Born to Be Wild, ela cai na estrada, se sentindo totalmente selvagem e vai para as termas. E lá ela basicamente narra o sentimento dela, cantando Hot in Here do rapper Nelly, que fala exatamente de estar quente, de querer tirar as roupas, e que é o que ela faz tomando banho sozinha naquelas águas termais. Vemos ainda ela ir ao Museu George O'Keeffe cantando a música Georgia on My Mind do Ray Charles, aonde ela vê um dos seus quadros preferidos, Bela Donna de 1939, e que representa duas flores, provavelmente ali lírios, e que talvez lembre ou represente para ela o que foi a relação dela com a própria Ellen. E aí no fim do mundo, onde nada mais é de ninguém, ela toma a melhor decisão, leva o quadro para sua casa e substitui o pôster exatamente igual ao quadro. Sensacional! E eu fico imaginando se eu não iria buscar A Noite Estrelada de Van Gogh. Ia ser legal ter ele em casa também. E aí eu pergunto, qual seria a pintura que você levaria para casa se estivesse no lugar da Carol? Depois, ao desistir de preparar algo para o jantar, ela pede aos infectados para prepararem um jantar para ela, especial do mesmo lugar onde ela e a Ellen comemoravam as suas bodas, pedindo pratos específicos que ela adorou no passado, incluindo o que ela comeu no aniversário da Ellen em 2008, o que significa que realmente elas provavelmente passaram praticamente a vida toda delas juntas. Aí ela se arruma e vai para esse jantar, onde ela desfruta desses pratos ao som de I Will Survive da Gloria Gaynor no piano, e que é claramente mais um grito de afirmação de que ela vai sobreviver, exatamente como diz na letra da música. E se pensarmos em tudo isso que ela fez até aqui, é quase como se ela estivesse completando uma bucket list, uma lista de desejos do que fazer antes de morrer. E no mundo onde você pode ter e fazer de tudo, sem ter com quem partilhar esses momentos, a vida perde todo o sentido. E é exatamente o que nós vemos acontecer aqui com a Carol. Cada momento dela é uma lembrança constante da solidão que ela sente. E então, passados 36 dias dessa solidão ininterrupta, onde a única voz que ela ouve diferente das próprias músicas que ela canta e ouve é a da gravação que os infectados obrigam ela a ouvir sempre que ela pede alguma coisa para eles. E vemos ela continuar repetindo algumas dessas atividades, como o próprio golfe, só que ao invés de ir para o campo com roupas adequadas, ela joga do alto de um prédio, atirando as bolinhas contra as janelas do prédio vizinho, e que pela quantidade de vidros quebrados, ela já tem feito isso há alguns dias. Gente, ela já não tem um propósito, sem ter a responsabilidade que ela mesma se deu de salvar o mundo, e após 36 dias tentando ser feliz, fazendo coisas sozinha, ela não conseguiu, ela não sabe mais o que fazer, agora ela só está vivendo no automático. E então, assim como nós vimos ela fazer no primeiro dia quando ela voltou para casa de Vegas, 36 dias depois nós vemos ela acender os fogos de artifício. Só que agora nem força de vontade ela tem para cantar a marcha militar. Então ela ouve no rádio a mesma marcha, exatamente a mesma que ela cantou lá no início do episódio, só que agora com um ar totalmente apático. E então nós temos o momento mais triste do episódio, que é a Carol simplesmente aceitando a possibilidade de morrer, quando um tubo dos fogos inclina na sua direção. Para ela ali, nitidamente, se ela morresse,
Tava tudo bem. A vida sem um propósito e sem ninguém não faz nenhum sentido. E por sorte, o foguete erra ela e acerta a casa do vizinho, incendiando o telhado que ela, com o senso de responsabilidade que ela tem, decide apagar aquele incêndio. E no dia seguinte, enquanto nós pensamos que ela teria ido buscar materiais para consertar a burrada do que ela fez na noite anterior, ela busca tinta branca e um rolo, que ela usa para escrever a mensagem para Mente Colmeia no chão, na rua, pedindo para Zoja voltar. E que, vamos combinar, é atendida quase que imediatamente. Enquanto a Carol observa o quadro que antes trazia para ela um sentimento de admiração e contentamento, agora só reforça a sensação de solidão e de tristeza que ela está sentindo. Enquanto antes o quadro trazia memórias do que ela havia tido, agora só reforça a sensação do que faz falta. E que esse sentimento só é interrompido pela chegada da Zoja. E para mim, essa chegada tem um sentimento de manipulação absurda. A Zoja caminha quase que repetindo o ritmo dos passos da Carol e para, exatamente esperando a tal prova de mudança de comportamento que a Mente Colmeia tanto esperava por parte da Carol. E que, ironicamente, ao lado do carro com a mensagem de recém-casados escrita na janela, a Carol desaba e abraça a Zoja, num sentimento de quem já não aguentava mais viver sozinha. E a cara da Zoja, para mim, a expressão dela, é muito de quem alcançou, enfim, o que ela queria, o que era o objetivo da Mente Colmeia. Eles conseguiram quebrar a Carol. E vimos, então, ao longo do episódio, algo que a Mente Colmeia já tinha percebido há muito tempo atrás. A Carol nitidamente estava se afogando na sua solidão. E a Zoja é a boia que a Mente Colmeia decidiu jogá-la para salvá-la. E que a Carol se agarrou com todas as suas forças nessa boia. E o que me faz pensar até que ponto as mentes mais inteligentes do mundo, que fazem parte agora dessa Mente Colmeia, planejaram cada passo, cada movimento disso tudo. E que, como vimos, apesar de terem dito para os drones abandonarem o monitoramento da Carol, lá no episódio 2, o fato da Carol escrever a mensagem pedindo pela Zoja e ser automaticamente atendida, prova que a própria Carol sabia que eles não cumpririam a promessa de deixar de monitorar a Carol. E até mesmo que a própria Zoja provavelmente esteve ali por perto, à espera de ser chamada durante esse tempo todo. E fechando o episódio com a música Age of Aquarius, a Era de Aquário, cantada aqui em português, e que fala sobre a paz guiando os planetas e o amor conduzindo as estrelas, já que agora, um vírus com receita extraterrestre conseguiu domar a sua maior revoltada na Terra. E se então vimos a Carol perder o seu propósito nesse episódio, foi o propósito que manteve o Manousos firme na sua jornada. E a cada minuto que passava eu ficava na expectativa se o Manousos ia chegar na casa da Carol. E não sabemos exatamente quantos dias essa jornada do Manousos durou. Ele ainda não chegou ali na Carol. Qual será a gravidade do que aconteceu com o Manousos? E que será que após ele se recuperar, a convicção que ele tem no próprio propósito vai trazer a Carol para o papel da Carol que ele mesmo está procurando? Da Carol que ele está vindo atrás? Da Carol obstinada que decidiu salvar o mundo? E me preocupa demais o fato de que a qualquer momento a Carol vai acabar se envolvendo com a Zoja. E de como isso vai acabar mexendo com ela. E aí vem o detalhe. A dica que pode demonstrar que a Carol guerrilheira tá ali ainda. Tá ali por trás dessa fachada. E de que a chegada do Manousos pode recuperar ela desse transe emocional. A Carol lutou o episódio todo contra a natureza miserável dela. Contra a pessoa triste que ela sempre foi. Se forçando o tempo todo a tentar ser feliz. Mas vamos combinar que é um papel que não cabe nela. E o subconsciente dela pode ter assimilado tudo isso, já que nesse papel ela não se sente segura. E a demonstração, a atitude involuntária do subconsciente dela é que ela coloca os tacos de golfe no carro novo, mas faz questão de pegar a arma do carro de polícia, demonstrando talvez aqui a insegurança dela nesse papel. E no mundo sem crimes, por que levar uma arma? E vemos ela também no dia 48, ali em cima do prédio, jogando golfe, que a arma tá ali, junto, no saco de tacos. E o fato dela manter essa arma por perto é o que pode representar que provavelmente essa arma vai ser usada no futuro. Enfim, um episódio muito mais emocional do que os outros. E que para mim reforçou a ideia de que há muito mais por trás desse vírus do que nós sabemos. E espero que essa resposta venha quando o Manousos chegue e conte para Carol tudo o que ele sabe e o que aconteceu com ele durante a contaminação global. Comente aqui embaixo o que você achou do episódio e quais são as suas teorias. E se gostou desse vídeo, não esquece de clicar
ali na opção de hypar. Isso ajuda demais a que esse vídeo chegue a mais pessoas e assim o canal continue crescendo. E se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.